queria convidar você para abrir a Bíblia, a palavra de Deus, no Evangelho segundo escreveu São Lucas, o médico, Lucas, também discípulo de Jesus. No capítulo 23, nós vamos ler a partir do versículo 44 até o versículo 10 do capítulo 24. Então, Lucas 23, 44 até o versículo 10 do capítulo 24. Eu vou fazer essa leitura e vocês acompanham em suas Bíblias. Já era quase a hora sexta, e escurecendo-se o sol, houve trevas sobre toda a terra até a hora nona. E rasgou-se pelo meio o véu do santuário. Então Jesus clamou em alta voz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E dito isto, expirou. Vendo o centurião o que tinha acontecido, deu glória a Deus, dizendo: verdadeiramente este homem era justo. E todas as multidões reunidas para este espetáculo, vendo o que havia acontecido, retiraram-se a lamentar, batendo nos peitos. Entretanto, todos os conhecidos de Jesus e as mulheres que o tinham seguido desde a Galileia, permaneceram a contemplar de longe estas coisas. E eis que certo homem chamado José, membro do Sinédrio, homem bom e justo, que não tinha concordado com o desígnio e a ação dos outros, natural de Arimateia, cidade dos judeus, e que esperava o reino de Deus, tendo procurado a Pilatos, pediu-lhe o corpo de Jesus. E tirando-o do madeiro, envolveu-o num lençol de linho, e o depositou num túmulo aberto em rocha, onde ainda ninguém havia sido sepultado. Era o dia da preparação, e começava o sábado. As mulheres que tinham vindo da Galileia com Jesus, seguindo, viram o túmulo, e como o corpo fora ali depositado. Então se retiraram para preparar aromas e bálsamos. E no sábado, descansaram segundo o mandamento. Mas no primeiro dia da semana, alta madrugada, foram elas ao túmulo, levando os aromas que havia preparado. E encontraram a pedra removida do sepulcro. Mas, ao entrarem, não acharam o corpo do Senhor Jesus. Aconteceu que, perplexas a esse respeito, apareceram-lhe 2 varões com vestes resplandecentes. Estando elas possuídas de temor, baixando os olhos para o chão, eles lhe falaram: por que buscais entre os mortos ao que vive? Ele não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos de como vos preveniu, estando ainda na Galileia, quando disse: importa que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de pecadores, e seja crucificado, e ressuscite ao terceiro dia. Então se lembraram das suas palavras, e voltando do túmulo, anunciaram todas estas coisas aos 11, e a todos os mais que com ele estavam. Eram Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago. Também as demais que estavam com elas confirmaram estas coisas aos apóstolos. Então vamos ler até o 12. Tais palavras lhe pareciam um delírio, e não acreditaram nelas. Pedro, porém, levantando-se, correu ao sepulcro, e abaixando-se, nada mais viu, senão os lençóis de linho, e retirou-se para casa,
maravilhado do que havia acontecido. Na verdade, a leitura é até o 12, viu? Foi o que errei ali. Vamos orar mais uma vez? Senhor, nós não nos cansamos de falar contigo, porque a tua palavra, quando a lemos, o Senhor fala conosco, mas quando nós oramos, nós falamos com o Senhor. Nós queremos ouvir a tua palavra, queremos ouvir a tua voz. Tu já preparou o nosso coração, Senhor, quando cantamos, quando oramos, mas nós queremos agora que a tua palavra nos sacie, que nós possamos refletir nela, para o andamento da tua igreja, para o nosso crescimento e também para a tua glória. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, o fato é que Jesus morreu. A sua morte era uma morte necessária. Jesus precisava morrer, porque essa obra foi decidida no Conselho da Trindade. Jesus veio como filho para cumprir uma ordem de Deus Pai. Ele tinha que morrer. Ele veio, se encarnou, nasceu como todos nós nascemos, de uma mulher, mas gerado pelo poder do Espírito Santo de Deus. João, escrevendo, ele diz que Jesus veio cheio de graça e de misericórdia. Nós vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Diz que Jesus habitou entre nós cheio de graça e de verdade. Jesus, durante todo o seu percurso aqui na terra, era fazer a vontade do Pai, era cumprir o plano da redenção. Desde criança, Jesus foi levado entre os doutores, Jesus foi levado para as sinagogas, ele sabia que ele tinha uma missão para cumprir. E ainda criança, diz a Bíblia, relata que os seus pais o perderam. E quando eles voltam para encontrar Jesus, Jesus está no meio dos doutores, ensinando-os, cheio de sabedoria e de autoridade. Jesus cresce, nascido numa família muito simples. Maria e José eram pessoas simples, pobres, não tinha recursos. O nascimento de Jesus vai ser numa manjedoura, no local onde os animais comiam, faziam suas refeições. Para o judeu, desde o início, isso foi algo terrível, porque eles esperavam o rei, um governante humano que viesse por ordem de Deus para governar a nação de Israel. Mas Jesus vem humilde, nasce numa manjedoura, e Jesus cresce numa família humilde. José era carpinteiro, mas esse homem começa a fazer a diferença no meio do povo de Israel. E a parte que mais nos chama a atenção, que nos lembra a Páscoa, é quando Jesus vai ao Rio Jordão para ser batizado. Quando João Batista olha para ele, fita os olhos em Jesus, ele diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João está naquele momento ali, lembrando a todos os ouvintes que as profecias estavam se cumprindo, que a Páscoa, que significava passagem, que significava a saída do povo de Israel, que o cordeiro que foi morto, o sangue que foi aspergido, para que não houvesse morte dos primogênitos no meio do povo de Deus, aquele sangue que foi derramado, daqueles cordeiros que ali foram mortos, agora não tinha mais sentido algum, porque Jesus chegou. Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus é aquele que veio para cumprir a vontade do Pai, para ser o sacrifício uma vez por todas. E João aponta para ele diante de todos, diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus foi batizado, o Espírito de Deus confirmou, descendo como pomba. A voz do céu, do Pai, disse: este é meu Filho amado, em quem me comprazo, em quem cumpro a minha vontade. Depois do batismo de Jesus, Jesus começa a andar pelas estradas empoeiradas de Jerusalém,
pela Judéia, Samaria. Jesus começa a pregar o evangelho, pregar o arrependimento. Jesus começa a dizer que as pessoas tinham que crer que ele era o Filho de Deus. E Jesus teve uma coisa que ele nunca escondeu dos seus discípulos, que ele haveria de morrer. E Jesus, por diversas vezes, ele testemunhou: eu vou morrer, mas vou ressuscitar ao terceiro dia. E chegou o dia que aquele homem bom, que curou, que ressuscitou mortos, que caminhou com leprosos, aquele homem que deu atenção a todas as pessoas que lhe procuraram, aquele homem bom agora estava sendo julgado à morte pelo seu próprio povo. Se fosse eu e você que estivesse lá, nós também estávamos dizendo: crucifica-o. Porque como o André orou aqui, nós somos culpados pelos nossos pecados, pela maldade do nosso coração. Jesus, como nós lemos aqui, ele foi pregado em uma cruz, e ali ele expirou. Ali ele morreu, cumprindo a vontade de Deus, o plano da nossa salvação. E João vai declarar que ele disse: tetelestai, está consumado. Eu cumpri a vontade de Deus. Mas, meus irmãos, eu quero levar você, nessa introdução ainda da mensagem, a pensar em algum significado da morte de Cristo, que está registrado na Bíblia Sagrada. O primeiro texto é João 17, o versículo 4, nós pregamos sobre esse texto há pouco tempo atrás. Em primeiro lugar, um dos significados da morte de Cristo é que ele estava consumando a obra que lhe foi confiada. Jesus disse: eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que confiaste para fazer. Jesus cumpriu a vontade do Pai desde o seu nascimento até a sua morte. Ele sabia o que estava fazendo, ele sabia para que ele veio, e ele sabia que ele tinha que morrer. E Jesus, antes de morrer, ele está declarando essa verdade. Mas outro significado está lá em 1 João, capítulo 4, versículo 10. Quando mostra que, quando Jesus estava morrendo, ele estava fazendo a propiciação pelos nossos pecados. O texto de João diz assim: nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas que Ele nos amou e enviou o Seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Que palavra é essa? O que é que significa propiciação? Esse é o ato realizado para aplacar a ira de Deus, de modo a ser satisfeita na sua santidade e na sua justiça, tendo como resultado o perdão do pecado e a restauração do pecador de volta à comunhão com Deus. Essa apropriação no Antigo Testamento era realizada por meio de sacrifícios, os quais se tornaram desnecessários agora com o sacrifício de Cristo. Cristo agora é o sacrifício, e foi o sacrifício em nosso lugar, em lugar de todos nós pecadores. Um outro significado da morte, o terceiro, é que ele estava ali naquele momento nos comprando por preço de sangue. O sangue derramado era o preço pelos nossos pecados. Então significa que Jesus pagou o preço por nós. Olha o que é que diz 1 Coríntios 6,20. Porque fostes comprado por preço, agora pois glorificai a Deus no vosso corpo. Fomos comprados por preço de sangue, e agora a nossa vida deve ser de louvor a Deus. Um outro significado, ainda falando do sangue, está em 1 Pedro capítulo 1, versículo 18 a 19. Sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que foste resgatado do vosso fútil procedimento que vossos pais legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Jesus. Então ele estava nos redimindo quando derramou o seu sangue. O preço estava sendo pago, mas o nosso pecado estava sendo cravado naquela cruz, não é? Através do seu sangue sendo derramado em nosso favor.
Ele estava também tirando o pecado para sempre. É isso que nos mostra 1 João 3,5. Sabeis também que ele se manifestou para tirar os pecados, e nele não existe pecado. Então, quando Cristo estava morrendo, quando o seu sangue estava sendo derramado, ele estava tirando os nossos pecados. E ainda, uma outra obra que ele fez, está lá em João 3,8. João escrevendo diz: aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Atenção, olhe para cá que eu estou pregando. A palavra de Deus está sendo lida. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Olha aí agora, para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Aleluia. Jesus veio, e um dos significados da sua morte é que quando ele estava morrendo naquela cruz, ele estava destruindo também as obras do diabo. Ele não tem mais poder sobre a igreja de Deus. Aleluia. Mas ele estava também abrindo-nos o caminho dos céus. João 17:24, Jesus antecipou isso dizendo: Pai, a minha vontade é que onde eu estou, estejam também comigo os que me deste, para que vejam a minha glória que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Jesus estava ciente de que, passando pela sua morte e ressurreição, ele estava abrindo o caminho para os céus, o caminho de volta para a glória de Deus. Ele ia ser o primeiro da ressurreição, como ele ia ser o primeiro que ia subir aos céus. Mas, meus irmãos, o capítulo 23 de Lucas, voltando para o texto que nós lemos, isso é apenas uma introdução para a gente entender por que ele tinha que morrer. O capítulo 23 de Lucas termina contando a história verídica da morte de Jesus. E ele vai dizer aí: então Jesus clamou em alta voz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E dito isto, expirou. Jesus morreu. João relata detalhes da sua morte. João relata detalhes da sua sepultura. João fala aliás, Lucas, relata, e Lucas mostra Arimateia, um homem justo, um homem bom, um homem que se compadece e cuida do corpo de Jesus, e o leva para uma sepultura que ainda não tinha sido usada por ninguém. Mas João fala de relato de umas mulheres que observava tudo de longe. Se você perceber, o versículo 49, aliás, 48 e 49, e todas as multidões reunidas para este espetáculo, vendo o que havia acontecido, retiraram-se a lamentar, batendo nos peitos. Entretanto, todos os conhecidos de Jesus, que é outra turma, e as mulheres que o tinham seguido desde a Galileia, permaneceram a contemplar de longe estas coisas. Eu quero destacar aqui, meus irmãos, que todos os discípulos de Jesus, as discípulas e os discípulos, todos que acompanharam o mestre, sabiam que ele ia morrer. Sabia que aquela hora era chegada. Mas eles não queriam que isso acontecesse. Eles não entendiam por que Jesus tinha que morrer. Então, quando acontece de fato, causa admiração, mas causa também medo. Houve um alvoroço muito grande naquela cidade. E esse foi o momento que a Bíblia vai relatar, momentos antes, que Pedro negou, que todos os discípulos fugiram, todos eles foram dispersos, e Jesus ficou só, até a hora da morte. Mas, meus irmãos, o capítulo 24 começa narrando a história verídica da ressurreição.
E como é maravilhoso nós podermos ver o médico e evangelista Lucas contando que as mulheres que anteriormente observava de longe, que viram Jesus sendo sepultado, elas viram onde estava o túmulo. Lucas registra que elas foram para casa preparar aromas e bálsamos. Isso ainda na sexta-feira. Mas diz que no sábado, como mulheres religiosas que cumpriam a lei de Deus, porque Jesus já morreu naquele momento da preparação, a entrada do sábado começava às 18 horas e terminava no sábado às 18 horas, ou 18 horas de sexta, terminava às 18 horas de sábado. Eu estou falando no nosso calendário, no nosso horário. E diz que essas mulheres cumpriram segundo o mandamento. Elas descansaram sábado e dormiram. E diz que logo pela manhã, de madrugada ainda, primeiro dia da semana, o domingo, diz que elas foram fazer uma visita ao túmulo de Jesus, levando os aromas que tinham preparado. Versículo 1. No primeiro dia da semana, na alta madrugada, foram elas ao túmulo, levando os aromas que haviam preparado. E aí, meus irmãos, no versículo 10, nós encontramos o nome de alguma delas. Eram Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago. E havia também um grupo aí, também as demais que estavam com elas, confirmaram estas coisas aos apóstolos. Então tinha outras mulheres que estavam junto. Cada evangelho vai falar de alguns detalhes diferentes. Eu não quero me referir aos outros evangelistas, mas apenas Lucas. Lucas mostra esses detalhes, ele fala o nome de quem estava lá. E eu quero usar dessa noite aqui o tema, a visita à sepultura de Cristo. Porque o que nós temos aqui de início realmente é uma visita a um túmulo de um morto. Para elas, Jesus está na sepultura. Ele morreu. Ele está enterrado. Elas querem ir lá cuidar do corpo do mestre. Elas esqueceram que ele havia dito que ele ia morrer e ressuscitar. Isso faz parte do coração do pecador. Nós somos incrédulos. Muitas das vezes nós não temos confiado nas promessas do Senhor. Viram os milagres, viram grandes acontecimentos, mas não acreditaram que ele ia ressurgir. E por isso elas foram lá no terceiro dia, levando os aromas. E esta visita à sepultura de Cristo vai nos informar 3 momentos diferentes. Eu não quero me prender à questão teológica da ressurreição de Jesus aqui, embora que a gente vai destacar alguns aspectos aqui no decorrer. Mas esses 3 momentos marcam a vida dessas mulheres. E o primeiro momento é um momento de tristeza, um momento de perplexidade e de temor. Está aí os versículos 2 a 5. E encontraram a pedra removida do sepulcro, mas ao entrarem não acharam o corpo de Jesus. Já imaginou que situação? Lucas faz um relato diferente. Elas foram, viram a pedra removida e entraram e não acharam o corpo de Jesus. Aí o versículo 4 vai dizer, com certeza já com o coração entristecido: aconteceu que, perplexas a esse respeito, apareceu-lhe 2 varões com vestes resplandecentes, e estando elas possuídas de temor, medo, apavoradas, elas não entendem o que está acontecendo. Baixando os olhos para o chão, eles lhe falaram, os anjos: por que buscais entre os mortos o que vive?
Então, o primeiro momento dessas mulheres é o momento em que elas ficaram boquiabertas, elas ficaram surpreendidas, elas ficaram surpresas por encontrar o túmulo vazio. Elas ficaram sem reação, elas ficaram indecisas com o que viram, elas não entenderam. O texto diz que elas ficaram possuídas de medo, de terror. Mas não era para essas mulheres estarem temerosas e surpresas, pois Jesus havia deixado claro que ressuscitaria ao terceiro dia. Esse momento, aquele primeiro momento, era para ser um momento de certeza e de alegria. Nós vamos lá porque Ele já ressuscitou. Nós vamos lá porque nós confiamos na promessa. Mas não foi assim. Foi um momento de tristeza, de perplexidade. Foi um momento de medo e de terror. Mas, meus irmãos, o segundo momento acontece nos versículos de 6 a 7. É um momento de uma descoberta agora real, visível, que aquelas mulheres precisavam presenciar. O versículo 6 e 7 diz que eles continuaram a dizer: Ele não está aqui, mas ressuscitou. Ele não está aqui, Ele está vivo. E aí, meus irmãos, como que é importante a palavra de Jesus, como que é importante os registros das Escrituras Sagradas, porque o anjo, ele vai aqui revelar, ele vai lembrar algo que já tinha sido falado. Ele vai lembrar as mulheres: lembrai-vos de como vos preveniu, ainda estando na Galileia, quando disse: importa que o Filho do Homem seja entregue na mão dos pecadores, e seja crucificado e ressuscite ao terceiro dia. Versículo 8 diz: então se lembraram das suas palavras. Aquele momento de perplexidade, aquele momento de tristeza, aquele momento de medo, agora se transforma em um outro momento. Um momento de uma descoberta maravilhosa, agora de saber que Jesus de fato ressuscitou. Ele não está mais entre os mortos. E de um anjo lembrar para elas que Jesus já tinha falado isso a vocês. E aquelas mulheres reconhecem, lembram que de fato Jesus tinha falado a esse respeito. Meus irmãos, Jesus ressuscitou. Essa é a notícia que elas recebem. Essa é a notícia que os anjos de Deus ali lhe falam. Mateus vai falar do encontro delas com Jesus. Mas, meus irmãos, a Escritura, a palavra de Deus, relata vários milagres. Porém, o maior de todos os milagres é a ressurreição do Senhor Jesus Cristo. E Paulo vai nos informar, desenvolvendo essa teologia da ressurreição de Cristo, ele vai nos dizer que é o fundamento da nossa fé. Aquelas mulheres precisavam testificar que Jesus ressuscitou. A fé delas precisava estar alicerçada não só na morte, mas também na ressurreição de Jesus. 1 Coríntios capítulo 15, o apóstolo Paulo vai dizer que se Cristo não ressuscitasse, ou seja, se Cristo não ressuscitou, então a nossa fé e a pregação são vãs. Não tem porque a igreja está aqui pregando. Paulo vai dizer que ainda nós permanecemos em nossos pecados. Em outras palavras, o sacrifício da cruz foi em vão. Permanecemos nos pecados. Nenhum desses versículos que nós lemos na introdução aqui vai nos servir. Não tem sentido Jesus ter derramado o seu sangue. O diabo não foi vencido se Cristo não ressuscitou. Permanecemos em nossos pecados.
Versículo 18 do capítulo 15 de 1 Coríntios, ele vai dizer ainda que os que dormiram em Cristo permanecem sem esperança. Não existe ressurreição. Se Cristo não ressuscitou, ninguém vai ressuscitar. E ele vai dizer que nós somos os mais infelizes de todos os homens. Versículo 19. E ele vai dizer aí no versículo 20: mas de fato Cristo Jesus ressuscitou dentre os mortos. Ele está vivo. Paulo é um dos apóstolos que mais desenvolve essa teologia da ressurreição. E ele vai dizer que Jesus é o penhor da nossa ressurreição. Ele foi o depósito. Se você quiser ler sobre esse assunto, depois você pode pegar minha monografia. Esse é o tema que eu desenvolvi no seminário. Mas, meus irmãos, nós temos aqui um terceiro tempo. Um terceiro momento aqui nesse texto. Está dos versículos 8 a 10. Essas mulheres foram ao túmulo, viu um morto. Não estava lá. Perplexidade, tristeza, temor, mas que é transformada em uma alegria, porque Jesus ressuscitou. Uma notícia maravilhosa que encheu o coração de esperança. E agora, meus irmãos, elas tiveram um regresso feliz, porque elas foram ao túmulo e elas iam voltar para casa. Elas foram lá e os apóstolos estavam reunidos, e provavelmente eles sabiam que elas tinham ido lá. Esperava a notícia. São detalhes que a Bíblia não conta. Mas elas voltaram para anunciar que Jesus ressuscitou. E aqui eu quero logo pegar no seu pé, no seu calcanhar, porque nós também já sabemos que Jesus ressuscitou, mas nós não temos anunciado que Jesus está vivo. Quantas e quantas vezes nós temos esquecido de falar da morte de Jesus e da ressurreição de Jesus? Se você perguntar para as pessoas por aí se elas creem em Deus, elas vão dizer que creem. Mas a maioria delas, se vocês perguntarem para elas se elas creem em Jesus, o Filho de Deus, que veio e se encarnou e viveu entre nós, e que morreu e que ressuscitou, elas vão dizer: não, esse Jesus não. Esse é um Jesus histórico. Esse foi um homem bom. Mas ele não ressuscitou. Ele morreu como qualquer um de nós. Mas, meus irmãos, o nosso Salvador ressuscitou. Aleluia. Amém. Ele está vivo. A alegria da ressurreição levou essas mulheres de volta aos 11 apóstolos e aos que estavam com eles. E elas contaram a notícia a todos que Jesus havia ressuscitado. A alegria da ressurreição nos leva a testemunhar, a anunciar Jesus redivivo, ressuscitado. Mas, meus irmãos, é impressionante, porque também os apóstolos sabiam da notícia que Jesus ia ressuscitar. Mas Lucas nos informa que eles também ficaram perplexos. Parece que era a única notícia que eles não esperavam. Olha o que é que Lucas nos mostra aí. Os versículos de 8 a 10, eu vou começar a ler. Então se lembraram das suas palavras e voltando ao túmulo, anunciaram todas as coisas aos 11 e a todos os mais que com eles estavam. Então, além dos 11, tinha mais discípulos. E aí relata sobre as mulheres, mas o versículo 11 vai dizer: tais palavras lhes pareciam como um delírio e não acreditaram nelas. Pedro, porém, levantando-se, correu ao sepulcro, e abaixando-se, nada viu, senão os lençóis de linho, e retirou-se para casa, maravilhado do que havia acontecido. Bom, a alegria da ressurreição levou ela de volta para falar. Mas aqui nos mostra o texto que tais palavras pareciam aos discípulos e aos que ali estavam como um delírio, e não acreditaram nelas. Não acreditaram, espírito de incredulidade. Jesus vai falar sobre isso várias vezes com os discípulos. Só vocês ver lá o milagre dos pães, a multiplicação.
quando o barco está para naufragar, Jesus vai trabalhar essa questão de fé, de incredulidade na vida dos discípulos. Está presente ainda no coração deles. Eles não acreditam, eles não creem. E esse estado aqui de delírio é um estado mórbido, que leva a pessoa a proferir palavras desanexadas, sem anexo. Foi o estado que eles ficaram. Eles não sabiam o que falava entre eles com a notícia. É o que significa em estado de delírio. E diz aí que o apóstolo Pedro foi confirmar a notícia. Correu ao sepulcro. E abaixando-se, nada mais viu senão os lençóis de linho. Ele não viu o anjo, viu? Retirou-se para casa, de que jeito? Maravilhado do que havia acontecido. Mas, meus irmãos, aqui nós podemos ver a importância das provas da ressurreição de Jesus. Essas são as primeiras provas da ressurreição. As mulheres, Pedro. Mas nós vamos encontrar depois o apóstolo Paulo também lá no capítulo 15 de 1 Coríntios, relatando algumas provas da ressurreição. E aí Pedro está lá. No versículo 5, diz que Jesus apareceu primeiro a Cefas, a Pedro. Depois no versículo 5, diz que ele apareceu aos 11. Depois no versículo 6, diz que Jesus apareceu, redivivo, ressuscitado, com corpo e carne. Estava lá as suas marcas nos pés, nas mãos, que ele tinha sido crucificado. Diz que ele apareceu a 500 irmãos de uma só vez. Depois no versículo 7, Paulo vai dizer que também ele apareceu a Tiago. Depois no versículo 7 de novo ele diz que ele apareceu a todos os apóstolos. E depois Paulo diz que ele também apareceu para ele, um apóstolo nascido fora de tempo, versículo 8. Então Jesus ressuscitou. Mas essa notícia para muitos ainda não é verdadeira. Essa é uma tarefa da igreja. É minha e é sua. Anunciar que Jesus ressuscitou. Que Ele está vivo. A finalidade da ressurreição, já concluindo, prova que Deus aceitou o sacrifício do seu Filho. Porque se Jesus não ressuscitasse, nada disso adiantaria. Nem a Bíblia escrita sobre Ele adiantaria nada. O túmulo está vazio e Ele foi assunto aos céus. Ele voltou para os céus. Ele está entronizado ao lado de Deus Pai Todo-Poderoso. Ele se tornou o caminho que nos leva ao céu. Ele é o nosso mediador. Ele é o nosso advogado. E é Ele que vai voltar para buscar a sua igreja. Hebreus, capítulo 1, versículo 3. O escritor aos Hebreus diz assim: Ele, que é o resplendor da glória, a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Ele está lá, mas Ele também está na sua igreja. Ele mora em você, porque Ele mandou o seu Espírito para habitar na sua vida. Mas eu queria fechar, e eu queria agora pedir que você abrisse sua Bíblia, em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 20 e 21. Por favor, você que está com sua Bíblia, se você puder depois grife esse texto. 1 Coríntios 15, 20 e 21. Ainda bem que eu estou sem relógio hoje, eu não sei do horário, né? Vamos lá? Vamos ler comigo? Vamos juntos. Mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo Ele as primícias dos que dormem. Visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Aleluia. Primeiro Adão pecou e morreu. Segundo Adão, que é Jesus, morreu e ressuscitou e está vivo. E Ele ressuscitou para a nossa posterior ressurreição. Meu querido irmão, minha querida irmã, Cristo já resolveu o problema do pecado. Cristo já resolveu a nossa ida para o céu.
Todos os mortos em Cristo vão ressuscitar. No boletim que foi entregue ou vai ser entregue a você, nós temos uma pequena mensagem, abordagem sobre esse fato da ressurreição. Que Deus nos abençoe, que nós possamos anunciar Jesus ressuscitado, e que aquele que crê na sua ressurreição, que crê no Filho de Deus, pode também ressuscitar no último dia, para estar com Cristo na glória. Que Deus nos abençoe. Vamos ficar de pé, nós vamos orar ao Senhor.